pecho acelerar y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Queria te ver assim, Ezequiel. Tá bom. Solta ela. A Júlia não tem nada a ver com isso. Pra mim, todo Lopes Mendes leva a marca da morte. E ela é uma. Você queria mim. Aqui estou. Solta ela. Não vou fugir, mas deixa ela ir. Por favor, não. Não, por favor. Vem. Vem. Papai, eu não vou sem você. Marcos, por favor, isso tem que acabar agora. Te imploro. Vai acabar. Hoje mesmo com a morte desse assassino. Não, não, não. Vai, filha. Vai, vai. Não, papai. Eu te disse que eu não vou sem você. Faça o que eu mando! Caramba! Vai embora! Corre! Não olhe pra trás! Acontece o que acontecer. Se ouvir tiros, não olhe pra trás. Aqui o que conta é a sua vida, não a minha. Corre! 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 Então vai. O que espera? Vamos ver se você tem coragem para me matar. Vai! Porque o meu pulso não tremeu nada quando eu matei o lixo de seu pai. O Marcos não vai me atender. Fique nesse telefone até ele atender e saber que temos você como garantia. Eu sou o mais interessado em que esse assunto se resolva. E não porque estou com medo de vocês, mas porque não quero viver se acontecer alguma coisa com a Júlia. Acho bom você ter isso claro. Porque a sua vida depende daquele desgraçado não machucar a minha irmã. Atende? Deve ser o seu tio Fausto, que vai te dar uma surra por ser imbecil. Pra te dizer que você meteu os pés pelas mãos de novo. Porque o Ezequiel Lopes Mendes não dá um ponto sem nó. O que você achava, meu filho? Que eu ia vir sem um as na manga? Quando você vai com a farinha, eu venho com os bolos, meu filho. E eu tenho trancado lá no meu porão o seu primo, Gregório. E meus filhos estão dispostos a cortar ele em pedacinhos para mandar tudo pro pai dele como um quebra-cabeças. Atende? Atende o Fausto. Para confirmar. Se o Gregório morrer, é porque ele mesmo procurou isso ao se meter com a vagabunda da sua filha. Isso não é problema meu. Meu assunto é com você e eu não saio daqui sem resolvê-lo. De joelhos. Não. Atira em mim, safado. Não atira no chão. Se precisa de aulas de pontaria, me diga. Porque eu não falho. E se não acredita, pergunta pro seu pai quando chegar lá no inferno. Cala a boca, desgraçado! É meu sobrinho Marcos. Está com a Júlia. Eu já falei com ele. E ele vai soltá-la. Por isso, sua presença não é necessária, Torrealba. O senhor não decide isso, seu Fausto.
As coisas têm que ser nomeadas. Isto é um sequestro. E a polícia tem a obrigação de intervir. É que meu sobrinho está fora de controle. E como se chama o que Ezequiel está fazendo com meu filho Gregório? Os Lopes Mendes sequestram meu filho e então a polícia vem me perturbar aqui? A situação é delicada, Torrealba. Eles querem cuidar disto como uma disputa entre famílias? Fazer pacto de cavalheiros, imagine. Cavalheirismo? Vocês vão me desculpar, mas não existe cavalheirismo quando se trata de um sequestro. É o bar. Mas é verdade. Entrego a Júlia e eles soltam o meu filho Gregório. Mais simples impossível. Vocês não têm mais nada para fazer aqui. Mas é que as coisas não são assim tão simples. As leis são as leis. E alguém tem que responder pelo sequestro desses garotos. E tanto o senhor quanto o Ezequiel terão que sofrer as consequências das suas ações. Socorro! 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 Me ajude! Imploro, por favor! Alguém! Para, moço! Por favor! Para, por favor! O que foi? Para! O que aconteceu? Por favor, vão matá-lo! Me empresta o celular, eu imploro! Quem é? Max, meu pai chegou e Marcos me soltou! Mas eles vão matá-lo! Ele me disse pra ir embora e não voltar! Calma, Júlia. Você está bem? Estou em um prédio abandonado na estrada velha intercomunal, mas eu quero voltar, Max! Ele vai matá-lo! Estou indo pra aí e vou cuidar de tudo. Ouviu, Júlia? Senhor, por favor, me leva, por favor! Corre, vai! Júlia? O papai trocou de lugar com ela. Tenho que buscá-lo. Eu também vou. Olha, você não sai desta casa até minha irmã voltar sã e salva. Isso pode ser um truque do Marcos. Deixa eu ir com você, Max. Não podemos deixar aquele infeliz matar o papai. O que eu te disse da última vez que nos vimos? Que você estava proibida de entrar nessa casa. E você vem agora quando estamos passando pela pior situação. Se trata da filha do Ezequiel. Meu dever é estar aqui, ao lado dele. Tá bom, Ai, por chega, favor. chega. Esse é o pior momento pra discutir. Se vocês têm diferenças, perfeito. Discutam em outro momento. A Júlia está sequestrada, é isso que importa agora. Sim, por isso nós viemos dar o nosso apoio moral. Porque sabemos que o mais importante é ficar unidos. Max, o que aconteceu? Pra onde vocês vão? Soltaram a Júlia e ela está vindo pra cá. Nós vamos buscar o papai que trocou de lugar com ela. O Marcos tem ele como refém. Não, mas... Meu Deus. Sabe quando eu comecei a planejar a sua morte? No dia em que eu fiz 12 anos. Iam cantar os parabéns. Mas eu não queria apagar as velas até meu pai chegar. E o que aconteceu? Ele nunca chegou. Nunca chegou porque meu tio disse que o Ezequiel Lopes Mendes o tinha assassinado por causa de uma mulher. Então foi verdade. Foi tudo culpa de uma mulher. Quem é essa mulher? Me diz quem é essa mulher! Fala, desgraçado! Fala! Não, senhor. É que nós não sabemos nada sobre nenhum sequestro. Otávia, por favor. Vamos deixar que eles façam o seu trabalho. Vão até a casa dos Aragão e obriguem aqueles desgraçados a dizerem onde está a minha irmã. Nós sabemos que vocês têm como refém Gregório Aragão. Vocês têm que liberá-lo. Um juiz já emitiu uma ordem. Por que não foi até os Aragão pedir para libertarem a Júlia, hã? Até ela voltar para casa sã e salva. Esse moleque não volta para casa. Além do mais, o Gregório veio por vontade própria. Ele sabe qual é a classe da família que ele tem. Preciso falar com o rapaz. Júlia, meu amor, você está viva. Minha rainha, meu amor. Júlia, onde você estava? O que aconteceu com os sequestradores? Por que te liberaram? Já vai, Torrealba. Um pouco de paciência, que minha irmã está muito abalada, sim? Dependendo do que ela disser, vamos evitar muitas desgraças. Por isso, preciso que ela fale. Max, tem certeza que deveríamos ter avisado a polícia? Você sabe que o papai não gosta disso. É a coisa certa. Vou entrar primeiro. Preciso que você fique aqui alerta. E que me avise qualquer coisa. Max, não. Max.
Bom, não importa. Não importa se você não me disser quem é essa mulher e o que aconteceu. Não importa mais nada. De joelhos, quero que você saia desse mundo implorando pela sua vida. Eu não imploro nem pelo amor de uma mulher. Muito menos vou implorar por uma vida. Mesmo se for a minha. Vamos, ajoelhe-se! Vamos! Cala a boca! Atira! Vai! Atira! Não vou ficar esperando, Max. O que foi? Você não é o rei dos planos? O que tá esperando? Atira! Não consegue. Não consegue. Não tem coragem de tirar uma vida. Porque você é um covarde. E além disso, um burro. Porque deixando a Júlia ir, você mesmo chamou a polícia. A qualquer momento, tudo isso vai estar cercado de policiais. Eu continuo vivo. E você vai apodrecer na prisão. Não me importa. Não importa nada. Eu juro que se você continuar avançando, eu atiro. Então, o que fazemos? Você atira em mim? Ou montamos um acampamento com fogueira e marshmallows? Vai! Você tem pouco tempo. A qualquer momento a polícia vai chegar. Você tem pouco tempo. Pensa rápido. Vai! Atira! Não atiro! Atiro! Não atiro! Vai! 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 Atira! Atira! Cala a boca! Não importa nada. Não me importa a polícia. Com prazer, eu pego a prisão perpétua sabendo que você está debaixo da terra. Então, adeus! Se eu fosse você, eu não faria isso. Abaixa a arma, Marcos. Abaixa que a polícia está a caminho. Abaixa! Meu filho tem razão. Abaixa a arma. Vamos. Não é conveniente para ninguém ter a polícia aqui fazendo perguntas e metendo o nariz onde não foram chamados. Você sabe. Está bem. Está bem, tem razão. Não é conveniente para ninguém envolver a polícia nisso. Ah! O Max está lá fora, pai. Vai lá buscá-lo. E me traz umas cordas para amarrar esse desgraçado. Uhum. Vamos sair daqui agora. Mas isso não acabou, Ezequiel. Tem razão, filho. Isso não acabou. Todos os presentes devem nos acompanhar da delegacia para darem seus depoimentos e esclarecer o sequestro do Gregório Ara. Eu não estou nem nunca estive sequestrado. Eu vim para essa casa por vontade própria para esperar a Júlia. Não entendo essas famílias. Vocês acham que isso é um jogo? Ligue para os seus pais. Eles acham que você foi sequestrado. Otávio, eu acho que você deveria levar a Júlia para descansar no quarto dela. Acho que ela precisa. Bom, já está tudo esclarecido. A Júlia está em casa e ele já disse que não foi sequestrado. Por que continuam aqui? Este caso continua aberto até eu falar com o seu pai. Onde está o senhor Ezequiel? Alô, papai? Gregório, você ainda está na casa de Ezequiel? Sim, mas eu não estou sequestrado. Eu vim porque... Cala a boca! Não fala na frente da polícia. E vem pra casa imediatamente. Só queria te avisar que a Júlia já voltou, não aconteceu nada com ela e está tudo bem. Sai já daí. Vem aqui pra casa imediatamente. O Marco já soltou a garota e o Gregório está a caminho. Então a única coisa que falta é o Marcos aparecer. Mas, Fausto, o que vamos fazer? Vão prendê-lo? Ai, tranquila. Que o Fausto e o Luciano já vão resolver esse problema. Por isso fica tranquilíssima. Você tem que ficar atento com o Roger, Fausto. Fernando, venha pra casa já. O Marcos soltou a garota, mas eu tenho certeza que isso não acaba aqui. Isso vai ficar muito mais complicado. Ai. Você sabe o que é? Quando eu era jovem,
Eu adotei o filhote de um cachorro que sacrificaram por ter mordido o seu dono. Meu pai não queria. Ele dizia que tínhamos que sacrificar o filhote e o cachorro. Mas então eu resolvi bater o pé e disse que se o criasse com carinho, ele não morderia ninguém. Ele tinha uma manchinha branca no peito. O cachorrinho era bem bonito. Mas desajeitado. Ele não sabia fazer nenhum truque. Não sabia se fingir de morto. Mas era carinhoso. E obediente. Ou era isso que eu pensava. Até que um dia eu cheguei em casa e vi que ele tinha arrancado um pedaço do braço do meu irmão com uma mordida. O meu pai tinha razão. Tinha que matar o filhote e o cachorro, desde o princípio. Faltou amor? Não. Comida? Carinho? Também não. O cachorro simplesmente mordeu meu irmão porque já fazia parte da sua natureza. Estava no sangue dele, nos genes dele. E a qualquer momento ele ia nos atacar. Por teimosia, meu pai me obrigou a matar o cachorro com as minhas próprias mãos. E que tem tudo isso a ver comigo? Que você e o seu irmão são como esse filhote que tinha que morrer com o papai para que depois não sequestrassem a minha menininha, nem colocassem então uma arma na minha cabeça. Mas sabe qual é o lado bom disso, filho? Que desde aquele dia eu parei de ser teimoso. Vamos. O que você fez, pai? Eu? Nada. O pobre diabo meteu uma bala na própria cabeça. Começou a ouvir as sirenes da polícia e não aguentou a pressão de se sentir perdido porque sabia o que esperava na cadeia. E decidiu acabar com sua miséria. E cá entre nós, ainda bem que ele teve coragem de fazer ele mesmo. Porque senão o Fausto ia pegá-lo e não ia perdoá-lo. Tem certeza que foi isso que aconteceu, pai? Claro, filho. Foi isso que aconteceu. Pena que não tinha mais ninguém aqui para ver. Eu, e somente eu, sou a única testemunha do que aconteceu aqui. Vamos. Aqui nós não somos os delinquentes. Estamos armados por precaução. Verifique as armas e veja que não foram disparadas. Vamos fazer isso na delegacia. Prendam eles. Onde está o Leandro? Parado! Que foi? Por que estão apontando pra mim? Não se mexa e entregue a arma. Tá bom, tá bom. Mas o que está acontecendo? Não fiz nada. Lá vem ele. Ei, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Ele se matou, eu não fiz nada. Ele atirou. O que foi?
que houve com o Leandro? Você acha que ele se suicidou? É muito cedo para saber, mas é provável. Pela posição do corpo, ele estava ajoelhado na hora da morte. Isso é típico de uma execução. Mas o rapaz, Leandro, e seu irmão disseram que ele se suicidou. O Ezequiel também vai repetir o mesmo. Recolha as impressões digitais da arma e do corpo. E recolham todas as evidências, por menores que sejam. Todas. Vou precisar delas na hora de interrogar o Ezequiel e seus filhos. Tudo. E esse meu irmão já libertou a Júlia? Por que ele não aparece, hã? Por que ele não liga? Fica calmo, que ele vai aparecer a qualquer momento. Eu só acho que temos que tirá-lo do país imediatamente. Mas por que o Marcos não atende? Não avisa, não diz nada. Temos que esperar o Gregório chegar para ver o que sabe sobre ele. Ai, meu amor, você está bem? Hã? Claro que ele está bem. Claro que ele está bem, tia, não está vendo? Hã? Ele traiu a própria família e vendeu meu irmão Marcos para salvar a pele da Júlia junto aos Lopes Mendes. Qual é a sua, imbecil? O Marcos está louco, ele quase nos matou. Ele atirou em mim. Ou vocês se controlam, ou eu controlo vocês. Depois vou conversar com cada um. Agora, o que temos que fazer é nos concentrar no Marcos. É o Torrealba. Pode falar. Mendoza. O que foi? O Marcos está morto. Ai, não! Ai, Deus! Mas isso não faz sentido, papai. Porque vocês foram presos. Presos? Mas foram eles que mataram o Marcos? Fica calmo, Otávia. Vamos deixar que o papai fale. Mas não faz sentido. Porque se foi suicídio, não tem por que eles estarem presos. Otávia, por favor, deixa eu falar. Sim, papai. Tá bom. Então só estão colaborando com a polícia. Tá bom. Sim, papai, eu falo. Mesmo que só estejam colaborando, eu acho que precisam da presença de um advogado. E eu conheço um advogado criminal, amigo da família. Com licença. Isso não é necessário. O Max é advogado. O que estamos fazendo aqui? Vamos para a delegacia? Não, o papai ligou exatamente para isso. O caso ainda não está resolvido e ele pediu para não sairmos de casa de jeito nenhum. O que aconteceu? Por culpa do Marcos, seu pai e seus irmãos estão presos. O Marcos estava me ameaçando e ia me matar. Me jurou de morte. Por isso disse para todo mundo que ia voltar pro país para se vingar de mim. Porque o Fausto, tio dele, contou para ele que eu matei o pai dele anos atrás. E isso é verdade? Claro que não, capitão. O Marcos sempre sentiu muita raiva de mim e da minha família. Por isso sequestrou minha filha. Por isso ele atirou em mim quando eu fui resgatá-la. Graças a Deus ele falhou. E por que ele não atirou uma segunda vez? E te matou? Digo, parece lógico. Se te odiava tanto como o senhor disse que ele odiava, devia ter te matado. Como eu vou saber, capitão? Eu só demonstrei que não tinha matado o pai dele. Que nunca matei ninguém. Disse com toda sinceridade que o culpado pela morte do pai dele foi o tio dele, Fausto. O senhor está me dizendo que o Fausto Aragão da Rosa matou seu próprio irmão? Sim, senhor. Porque há muitos anos eles... Não me interessa o passado. Falemos do agora, do que aconteceu naquela fábrica. O que pode ter acontecido, capitão? O Marcos se sentiu humilhado e traído pelo seu queridíssimo tio Fausto Aragão. O Marcos sabia que a polícia ia pegá-lo pelo sequestro. E ele sabia que ia passar o resto da sua vida na prisão. Não aguentou a pressão. Não aguentou tanta humilhação. E acabou dando um tiro em si mesmo, isso é tudo. Se suicidou, segundo o senhor? Coitadinho, viu? Aquele pobre rapaz cresceu me odiando pela morte do seu pai. E o mais triste é que o verdadeiro culpado sempre esteve ao lado dele. O senhor tinha que ver como ele chorava, aquele pobre rapaz.
Aí é quando dizemos: Fausto Aragão da Rosa é um rato, é um miserável, é um bicho muito ruim. Camila, quando um homem e uma mulher se amam de verdade, não há passado que possa manchar esse sentimento. Padre, como eu explico? Deixa eu ver. Como eu falo? Olha, quando queremos, admiramos. Sim, é como se essa pessoa fosse maior do que 100 palmeiras juntas, uma em cima da outra. E se ele fica sabendo de você sabe o quê? Não, olha, vai murchar como um balão de festa, padre. Pelo que você conta, aquele rapaz já está apaixonado. Eu disse isso, padre. Eu não disse que ele estava apaixonado por mim. Não inventa. Não. Eu só disse que ele está interessado em mim. Ele está interessado em mim, ele me trata bem, e me faz sentir especial e... Bom, essas coisas que... E qual é o nome disso, Camila? Hã? Quer mais demonstrações de que ele te ama? Ah, padre. Não dá pra falar com o senhor. Viu? Olha, padre, eu não vou alimentar o amor do Max. Porque eu não quero que depois de sentir uma coisa bonita por mim, ele ache que eu dei uma punhalada nele quando ficar sabendo do que eu fiz. Não, Max. O Max não merece isso. Por que foram armados até a fábrica? Não é nenhum crime portar arma, Torrealba. Além do mais, tenho todas as minhas licenças em ordem. Sim, mas também comprovamos que nenhuma das suas armas foram disparadas. Mas então, o que eu faço aqui? Quero que você me ajude a entender o que aconteceu naquela fábrica e por que morreu e como morreu Marcos Aragão. O Marcos queria o meu pai. Por isso ele foi até aquela fábrica para trocar de lugar com a Júlia. Quando o Marcos soltou a minha irmã, ela ligou para casa contando tudo. Aí o Leandro e eu fomos até a fábrica porque temíamos pela vida do meu pai. E achávamos que podíamos negociar com o Marcos. O que aconteceu quando chegaram na fábrica? Eu disse pro Leandro ligar para vocês. O que ele fez de imediato. Mas lá mesmo escutamos um disparo. Nós corremos até o lugar. Encontramos o meu pai e o Marcos, que tinha atirado na própria cabeça. Estava jogado no chão como vocês o encontraram. Esses são os fatos, Torrealba. Vengo con las ganas que jamás había tenido. Ahí vengo con millar de promesas. Ou seja, o Marcos e o Ezequiel estavam sozinhos quando o Leandro e você escutaram o tiro, certo? Correto. Então como você sabe que não foi o Ezequiel quem o matou? Meu pai teria atirado com a própria arma. Ele estava tão cego de raiva pelo Marcos ter sequestrado a Júlia que teria atirado imediatamente sem meias palavras. Então você está admitindo que o Ezequiel é um assassino? Não. Estou admitindo que até eu teria atirado no Marcos em uma situação como essa. Aqui os fatos são claros, Torrealba. Nenhuma das nossas armas foi disparada. Não tem nenhum fato que nos liga ao ocorrido. A única arma disparada foi a do Marcos. E foi com ela mesma que se suicidou. Você tem que nos soltar. Meu irmão! Meu irmão, não! Sinto muito, Fausto. Eu sabia que o Marcos não podia contra o Ezequiel. Eu já sabia! Aquele desgraçado, eu vou matá-lo, tio. Já são muitas vidas que aquele desgraçado, aquele lixo me deve. Eu juro que vou matá-lo com as minhas próprias mãos, tio. Com as minhas próprias mãos eu vou matá-lo. Calma. Vem, Roger, vem. Vamos. Eu não aguento mais ver como minha família vai morrendo um por um. O que aconteceu, mãe? Papai? Mataram seu primo Marcos. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Mas eu tenho certeza de que foi Ezequiel. Ninguém me tira isso da cabeça.
Cadê o Leandro, Torrealba? Já ajudamos o suficiente. Também não vamos fazer o seu trabalho. Já estão acabando o procedimento de rotina. Não sabia que você representava os Lopes Mendes, Castro. Ele é o melhor criminologista da cidade, Ezequiel. Agradeço o gesto, Celso. Nada, Torrealba. Está limpo. Ah, você pensou que tivemos algo a ver com isso? Esses policiais não servem pra nada. Eu mesmo chamei vocês. Que outra prova vocês querem? O caso não está fechado. Não podem deixar o país. Castro, faz valer o dinheiro que com certeza você vai me cobrar. E faz algo pra satisfazer esse policial. Porque não tenho mais estômago pra continuar falando com ele. Assim será. O prestígio da sua família nunca será afetado, Sr. Lopes. Eu não acredito na história do suicídio. Me manda o resultado da perícia e da autópsia do Marcos Aragão. O Leandro evitou que o Marcos atirasse no meu pai. E quando ele foi me avisar, escutamos um disparo. Mas vocês não estavam lá quando o rapaz tirou a própria vida, certo? Não. Só o papai. Bom, e logo chegou a polícia que nos prendeu para investigação. Ai, a sua mãe estava tão nervosa. Por isso eu fiquei aqui fazendo companhia. Ai, que estranho, porque eu não saí de casa o dia inteiro. Até lembro de ter dito que você podia ir se tinha coisas para fazer. Doris, nos serve o jantar, por favor? E já conseguiram resolver o assunto legal? Eu juro que morreria. Morreria, Max, se te deixasse na prisão. Sim, já está tudo em ordem. Max, eu quero que você me fale a verdade. Seu pai matou aquele rapaz? Não, mamãe. Ele não matou. O Marcos se suicidou. A partir de hoje, esse vai ser meu novo aniversário, minha princesa. Porque hoje eu nasci de novo quando te vi chegar por essa porta sã e salva. Saúde. 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 Júlia, aquele cara abusou de você? Não. Não abusou. E que tipo de pergunta é essa, seu abusado? Além do mais, eu nem sei o que você está fazendo nessa mesa. Você nem é da família. Devemos dar graças a Deus que nada de pior te aconteceu. Se algo de pior tivesse acontecido, como você disse, eu teria matado aquele desgraçado com minhas próprias mãos, antes que ele se suicidasse. Tá bom, chega, chega. Não é hora de falar de sequestros e nem de mortes. Esta noite temos que celebrar a vida, porque minha menina está com a gente. A Otávia tem razão. O importante aqui é o retorno da minha irmã sã e salva, não a morte daquele imbecil. Pela minha irmã Júlia e por nós. Saúde. Saúde. Minha princesa, eu sei que nada se compara ao susto que você acabou de passar. Mas quero que saiba que eu perderia a vida em um sopro se acontecesse algo com você. Eu andava por essa casa como uma alma penada, sem saber de você. Porque isso é o que meus filhos são pra mim. Minha própria alma. Te amo, papai. Esta família vive desgraça em desgraça. Podem me dizer até quando vamos continuar assim? Eu sabia que isso ia terminar em desgraça. Isso não terminou, Amélia. Isso não acabou. Aquele desgraçado vai me pagar. E não me importa se eu tiver que morrer também. Vão continuar com a mesma coisa? Nada disso teria acontecido se o Marcos tivesse entregado a Júlia, como meu pai mandou. Cala a boca, Gregório. Silêncio todos! Não quero mais discussões
entre vocês nessa casa. Perceberam o que acontece quando me desobedecem? O Marcos fez o que quis e onde está agora? Em uma gaveta no necrotério. Eu disse, eu digo e repito. O Ezequiel Lopes Mendes vai morrer quando tiver que morrer. E isso só vai acontecer quando eu decidir. Os desígnios e mistérios do Senhor devem ser aceitos, mesmo que não compreendamos. Marcos, hoje tua família e amigos se despedem, orando pela paz da tua alma, rogando a misericórdia de Deus, que abra a porta do seu reino e brilhe para ti a luz eterna. Descanse em paz. Marcos. Você sempre foi o mais teimoso, como seu pai. E sei que estará te esperando lá no céu. Porque você deu a vida pelos seus. Deus te abençoe, sobrinho. Irmão, a partir de hoje, nós três somos almas penadas. Você, nosso pai, e eu. Eu juro, irmão, que não vou descansar até que aqueles desgraçados dos Lopes Mendes paguem pelo que fizeram com a gente. Especialmente o Ezequiel Lopes Mendes. Aquele desgraçado vai arder no inferno. Eu juro, irmão. Eu juro. Se eu tiver que contratar carpideiras, eu contrato. Mas nenhum Aragão da Rosa derrama mais uma lágrima. Ai, Fausto, com todo respeito pelo que estão passando, mas acho que o seu sobrinho tem que drenar por algum lugar a dor que está sentindo. E acho que o melhor seria pelas lágrimas, por isso deixa ele. Espero de verdade que saibam respeitar esse momento. Por favor, Fausto, chega. Você não pode aproveitar esta perda para alimentar mais ódio entre os seus filhos. Uma dor como a que sentimos agora não me deixe esquecer o que prometemos. E como o Roger disse, eu prometo e posso prometer que se fará justiça, custe o que custar. Para isso eu estou aqui, Sr. Fausto. Mas o senhor se refere à justiça que se faz pela lei ou a que se faz por conta própria? O que foi? Por que tanta pressa, Max? Tem uma coisa em relação à morte do Marcos que vocês não sabem. Que está me deixando muito preocupado. O que está te deixando tão preocupado com respeito a um suicídio, Max? Ou estou errado? Isso é o que me deixa mal, irmão. Quando eu cheguei no lugar onde o papai estava, o Marcos já estava morto. Eu não posso afirmar que o papai o matou. Mas acho sim que ele foi capaz de fingir esse suicídio. E se foi isso daí? Você não pode contar nada pra ninguém. Nós não podemos traí-lo. Da minha boca nunca vai sair uma acusação contra meu próprio pai. Muito menos pela morte de um lixo como o Marcos Aragão. E o Leandro? Ele não é tão forte quanto você, Xavier. Todos sabemos que ele é vulnerável. O que vai acontecer quando o Torralba suspeitar da mesma coisa que eu? Ele irá atrás do Leandro e vai procurar uma forma de quebrá-lo até ele entregar ao nosso pai. Sua presença é tudo menos grata, Torralba. Seu filho Gregório tem que dar declarações sobre o sequestro. Ele já esclareceu que não esteve sequestrado? Sim, infelizmente eu não posso fazer mais nada sobre isso. Mas me refiro ao sequestro da Júlia Lopes Mendes. Quero esclarecer alguns detalhes sobre o momento em que o Marcos estava com ela e o Gregório tentou ajudar. O Marcos tinha uma pistola 9mm, certo? Sim. E com essa arma, aparentemente, ele tirou a própria vida. Faltavam 3 balas. Bom, ele atirou uma vez em mim e na Júlia para mostrar que falava sério, mas não para nos ferir. Já esclareceu! Vai embora!
Meu irmão não se matou, Sr. Torrealba. Ele não era nem um covarde. Meu irmão foi assassinado pelo Ezequiel Lopes Mendes. Torrealba. Terminamos aqui. Otávia, não consigo dormir. Tem o rosto daquele homem marcado na minha cabeça. Toda vez que fecho os olhos, revivo tudo o que ele me disse e tudo o que ele tentou fazer. Ai, meu amor, mas graças a Deus aquele homem não te fez mal. Seu pai chegou a tempo, Mas isso não me consola, Otávia. E o que você quer fazer? Ligar pro Gregório? Júlia, você não pode continuar vendo nem ligando para aquele rapaz. Olha o que aconteceu. Otávia, o Gregório deve estar se sentindo horrível. Você viu tudo o que ele fez por mim? Ele foi me procurar naquele porão, enfrentou os primos e veio para essa casa para forçar a família a me libertar. Eu tenho que ligar para ele para agradecer tudo o que ele fez por mim. Você fala como se tudo o que aconteceu fosse culpa sua. E não é assim, Júlia. Você não tem culpa de nada do que aconteceu. E não posso permitir que você ligue para aquele rapaz. Otávia, não estou pedindo permissão para ligar. Se eu quiser, eu vou ligar. Ai, 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 ai. Não pode ser de verdade. Eu vou ter uma síncope em cada silicone, meu amor. De verdade, estou dizendo, vou ter rugas no meu lindo rosto por causa do susto. Ai, eu estou com a garganta seca, preciso de água. É que isso é horrível. Ai. Irmãzinho, o que você tem? Você parece uma galinha, só falta chocar em cada cadeira, meu amor. Mãe, Chega. O jornal, olha. Manchete, resenha, notícia, obituário. Ai, explica o sequestro da Júlia e a morte do Marcos. Ai, não. Vou ter uma coisa. Não se altera. Não. Senta aqui. Me senta. Não Ai. desmaia. Ai. Nem machuque esse corpaço que Deus te deu. Ai, o teu corpo foi Deus quem deu. Mas foi o dinheiro que remodelou, querida. Ai, Sheila, mas a Júlia já deve estar deitada na cama vendo filmes. E o Marcos já deve ter metade do corpo comido por vermes. Eu não entendo esse escândalo. Não, Rosário, eu te falo. É que definitivamente tem que abrir seu cérebro com um abridor de latas para você entender, menina! Ai, será que eu ligo pra ele? Coitadinho. Ele deve estar se sentindo muito mal com tudo isso. Ai. Eu vou ligar. Preciso saber como ele está. Oi. Júlia. Fico tão feliz de ouvir a sua voz. Como você está? Como está se sentindo? Como está a sua família? Bom, mal. Todos estamos chocados e magoados com a morte de Marcos. Alô? Quem é? Quem está falando? Você é Camila Espino? Sim? Quem quer saber? Que é isso? Espera! Ei! Pronto. Eu sei que o Leandro não matou o Marcos. Foi o Ezequiel que o fez. Mas o Leandro é o tendão de Aquiles dele. E sei que por aí eu vou pegá-lo. Vou fazer aquele rapaz entregar o próprio pai. Esse tanto de policiais, por quê? Vamos ver o que tem aqui. Quem me mandou isso? Ah. Já sabemos como o Fausto e seu bando de idiotas vão reagir ao suicídio do alienado do Marcos. Por isso quero vocês alertas. Não confiem por ter um Aragão a menos. Ao contrário, a guerra de sangue voltou. Boa tarde. E agora o que, policial? Agora tem uma ordem de prisão para Leandro Lopes Mendes pelo assassinato do Marcos Aragão. Prendam-no.
acelerados y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo